Alô, galera, aquele abraço, o papo é Copa do Brasil e deu os favoritos nesta terça-feira, não teve zebra. Passou o Fluminense para cima do Paysandu, passou o Cruzeiro sobre o Náutico, passou o São Paulo diante do Ituano e passou sofrendo nos pênaltis o Atlético Paranaense para cima do CRB. A partir de agora, no plantão do Paulinho Tudo, sobre esta abertura dos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Furacão, São Paulo, Cruzeiro e Fluminense já estão nas oitavas de final. A partir de agora, no plantão do Paulinho. Antes, uma combinada que eu fiz na KTO, tá aqui do lado, ó. Peguei, escolhi ali 4 jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, coloquei vitória do Peixe, vitória do Santos. Sport Recife e Coritiba, vitória do Leão do Sport. Coloquei empate para Brasil de Pelotas e Atlético Paranaense, para mim passa, avança de fase o Galo, mas no jogo em Pelotas, Brasil e Atlético empate. Coloquei também para Tombense e Palmeiras, vitória do Palmeiras, esta odd de vitórias do Santos, do Sport, do Palmeiras, empate entre Brasil de Pelotas e Galo, pagando R$ 20,94. Entra no site da KTO, não tem aplicativo, é site kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e coloca o código Paulinho. Vamos nessa então. Começando pelo Fluminense. Fluminense já havia vencido o Maracanã por 3-0. O Paysandu foi a Belém e repetiu a dose. O Fluminense, campeão da Copa do Brasil uma vez em 2007, tenta agora o bicampeonato. O Fluminense foi campeão em 2007, tem 2 vice-campeonatos e chegou à semifinal da Copa do Brasil em outras 3 oportunidades. Fluminense que vem embalado de 7 vitórias seguidas. Aí contando os jogos do Cariocão, da Libertadores e também da Copa do Brasil. Últimos 7 jogos, 7 vitórias do Fluminense, 19 gols marcados, 2 gols sofridos. Quem segura o Fluminense do Fernando Diniz? A sequência começou contra o Sporting Cristal no Peru, na abertura da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Fluminense venceu de virada por 3-1. Aí venceu o Sporting Cristal por 3-1 pela Libertadores, derrotou o Flamengo, foi campeão carioca, batendo o Flamengo por 4-1, aí venceu o Paysandu pela Copa do Brasil no Maracanã por 3-0, venceu a América em BH na abertura do Campeonato Brasileiro também por 3-0, aí veio aquele jogo da Libertadores no Maracanã contra o The Strongest, sofreu, mas venceu por 1-0, jogou contra o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro, venceu por 2-0 e nesta terça-feira na Copa do Brasil em Belém do Pará, 3-0 para cima da equipe do Paysandu, 7 vitórias seguidas do Fluminense. Paulinho, quem o Fluminense vai enfrentar na próxima fase? A partir de agora, pessoal, é novo sorteio. As 16 equipes que garantirem vagas, são 16, né? Vagas, plural, vagas para as oitavas de final, vão para um pote único, sorteio na CBF, todo mundo pode pegar todo mundo. Pode ter aqui, por exemplo, pode ter aqui, ó, pode ter Fluminense e Cruzeiro, pode ter Fluminense e São Paulo, Fluminense e Atlético Paranaense, todo mundo no mesmo pote. Então é sorteio, entenderam? Vamos lá. Cruzeiro havia perdido o jogo de ida lá no Recife para o Náutico por 1-0, tinha que vencer no mínimo por 1 gol para levar a decisão para os pênaltis. Venceu por 2. Só que o primeiro gol foi marcado somente a 9 do segundo tempo pelo lateral William. William marcou 1-0 e depois o Richard Coelho fez o gol da classificação, 42, 43 do segundo tempo, o gol da classificação. O maior campeão da Copa do Brasil segue brigando pelo título. O Cruzeiro tem 6 títulos, maior campeão. Ninguém venceu mais que o Cruzeiro a Copa do Brasil. O Cruzeiro também foi 2 vezes vice-campeão e esteve outras 3 vezes na fase semifinal da Copa do Brasil. O técnico Pepa comandando a equipe do Cruzeiro. São Paulo havia empatado com o Ituano no Morumbi 0-0 no jogo de ida, precisava vencer o jogo fora de casa. Foi o que aconteceu. Vitória por 1-0, o Wellington Rato marcou a 18 do segundo tempo, o gol da vitória São Paulina, o gol da classificação para as oitavas de final. O técnico Dorival Júnior, que fez aniversário nesta terça-feira, completou 61 anos de idade, ele foi presenteado. Por quê? Aos 17 do segundo tempo, ele olhou para o banco assim, ô Wellington Rato, chega mais aí, ó, vai entrar aí, ó, vai entrar. Botou o Wellington Rato, 17 do segundo tempo. Aos 18, o Wellington Rato fez o gol da classificação do São Paulo. São Paulo que nunca foi campeão da Copa do Brasil, foi finalista em 2000 e acabou perdendo o título em 2000.
e foi também outras 5 vezes semifinalista da Copa do Brasil, portanto São Paulo brigando aí para conquistar seu primeiro título histórico da Copa do Brasil. Furacão, finalmente! Furacão havia perdido lá em Maceió, no Rei Pelé para o CRB, o jogo de ida por 1-0. Tinha que vencer agora por 1 gol e levar a decisão para os pênaltis, ou então vencer por 2 ou mais gols, garantindo nos 90 minutos a vaga para as oitavas de final. A classificação só chegou nos pênaltis. O Furacão venceu por 2-1. E quem largou na frente foi o CRB. Venceu o jogo em Maceió por 1-0, largou na frente com o Anselmo Ramon. E o CRB teve ainda, no primeiro tempo de partida, um gol anulado. Chegou a fazer 2-0, só que o gol foi anulado. Aí o Furacão conseguiu, com 2 gols do Alex Santana, virar o jogo para 2-1 e levar a decisão para os pênaltis. O que aconteceu? Quem primeiro bateu foi o CRB. E colocou para a batida seu melhor batedor, o goleiro Diogo Silva. O Diogo Silva bateu, Bento defendeu. O VAR olhou, olha, o Bento tirou os 2 pés da linha, tem que ficar pelo menos com um pé na linha, né? Um dos pés tem que estar na linha na hora da defesa. Volta a penalidade. Diogo Silva bateu de novo e o Bento defendeu mais uma vez. E aí na sequência, o Anselmo Ramon, que havia marcado no tempo normal o gol do CRB, errou outra penalidade máxima. 4-2 para o Furacão. Furacão avança, portanto, às oitavas de final da Copa do Brasil. O Furacão foi campeão em 2019, o Furacão, e foi outras 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil. Então temos aqui 3 campeões seguindo e o São Paulo buscando pela primeira vez seu título. Foi uma vez vice-campeão, portanto, em 2000, São Paulo. Mas aí temos o Cruzeiro multicampeão, 6 vezes campeão. O Fluminense campeão em 2007, o Furacão campeão em 2019. Nesta quarta-feira tem sequência da Copa do Brasil. Teremos aí Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Tem Sport Recife e Curitiba, Águia de Marabá e Fortaleza, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, Tombense e Palmeiras, América e Nova Iguaçu, Corinthians e Remo, Flamengo e Maringá. Lembrando que a situação aqui de Corinthians e Flamengo é exatamente a mesma. Os 2 perderam os jogos de ida por 2-0. Remo 2, Corinthians 0, Maringá 2, Flamengo 0. Coringão e Flamengo têm que vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ou então, para passarem no tempo normal, tem que fazer 3 ou mais gols de diferença. Nesta quarta-feira, eu volto com o balanço dos jogos desta quarta, portanto, aqui, ó. 3, 6, quantos jogos? 8? 2, 4, 6, 8 jogos teremos aí na quarta-feira, então eu volto com o balanço na noite desta quarta-feira de mais 8 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que, próxima fase, sorteio, pote único, 16 equipes do mesmo pote ali, rodaram as bolinhas, sorteou, pode ter Fluminense e Cruzeiro, pode ter Flu e São Paulo, Flu e Furacão, Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro e Furacão, São Paulo e Furacão, enfim, esses 4 que podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. E claro que mais adiante, conhecidos os 16 clubes que vão disputar as oitavas de final, eu vou fazer um vídeo com a simulação do sorteio para você. Isso aí, fui, tchau!